Senhora deputada, muito boa tarde. Senhores deputados, igualmente, muito boa tarde. Acordo regimental, estamos dando início à reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E Vossas Excelências receberam em seus respectivos gabinetes cópia da ata da terceira sessão extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à quarta sessão legislativa da 19ª legislatura, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, com cópia, mas como se encontra aprovado. Senhores deputados, como é do conhecimento de Vossas Excelências, esta reunião foi convocada extraordinariamente para tratarmos de duas medidas provisórias. A de número 255, que altera os artigos 7 e 19 da Lei 10.297 de 98, que trata sobre o ICMS de energia elétrica, telecomunicações e combustíveis. E também a medida provisória 256/2022, que dispõe sobre a concessão de crédito presumido de ICMS nas operações com etanol hidratado, combustível realizados por estabelecimentos distribuidores situados no território do Estado de Santa Catarina. Vamos, então, às medidas provisórias. A primeira delas, senhores deputados, trata-se, pois, da medida provisória 255/2022, como diz, que altera o artigo 7 e 19 da Lei 10.297 de 96, que dispõe sobre o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação e ICMS, estabelece outras providências. A origem dela é do Governo do Estado e foi publicada no Diário Oficial do dia 1º de julho de 2022, tendo sua tramitação encerrada já com prorrogação prevista para o dia 28, ou seja, sexta-feira desta semana. Infelizmente, ela passou muito tempo tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, que trata somente da admissibilidade, depois veio a plenário e veio para a Comissão de Finanças e Tributação. Depois de feita a admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça e admitida em plenário, no âmbito interno desta comissão, ela sofreu uma emenda por parte do eminente deputado Milton Obos. E que emenda é essa? Primeiro, eu vou tratar do corpo da medida provisória. A medida provisória, em síntese, senhores deputados, trata da redução do ICMS de 25% para 17% nas operações de energia elétrica, gasolina automotiva e álcool carburante, bem como também da telecomunicações. Todos esses três itens são os maiores arrecadadores de Santa Catarina, eles baixaram de 25% para 17%. No entanto, a emenda apresentada pelo deputado Milton Obos, ela isenta de recolhimento de ICMS a diferença do preço de pauta para o preço final do consumidor, desde 1º de janeiro de 2019. Então, 2019, 2020, 2021 e 2022, dali para frente. Entrei em contato com o secretário de Estado da Fazenda e, realmente, se fosse aprovada a emenda do deputado Milton Obos, o gasto para o Estado seria extraordinário. Fiz um levantamento do custo e é algo de extraordinário realmente. No entanto, chegamos num acordo para passar a vigorar essa isenção a partir de 1º de novembro do ano passado, ou seja, há menos de um ano. Por quê? Porque a partir de 1º de novembro do ano passado foi quando o CONFAS, que a Conferência da Política Fazendária do Brasil, autorizou a fazer a redução de 25% para 17% a partir de 1º de novembro do ano passado. E depois também passou a vigorar a Lei Complementar Federal 192, aprovada pelo Congresso Nacional, que trata da redução do ICMS, dos combustíveis da energia elétrica e também da telecomunicações. Então, senhores, o meu parecer e voto, verificando toda a documentação constada, pela conversão da presente medida, da medida provisória, em projeto de lei, com uma emenda do relator, fazendo com que a isenção de contribuição de ICMS do preço de pauta para o preço final do consumidor seja a partir de 1º de fevereiro e não a partir de 1º de novembro do ano passado e não a partir de 1º de janeiro de 2009, conforme deseja o deputado Milton Obos. Então, eu coloco a emenda do relator, que é a partir de 1º de novembro de 2021, rejeitando a emenda do deputado Milton Obos, que é a partir de 1º de janeiro de 2019. Então, essa pendência, depois o Estado vai ter que
que se entender com os postos, até porque esse período, até o dia 31 de outubro do ano passado, não tem autorização do CONFAS. O do CONFAS é só a partir de 1º de novembro do ano passado. Então, senhores deputados, esse é o meu relatório e voto, que é pela conversão da presente medida provisória em projeto de lei ordinária, anexando a emenda, como disse, autorizando a isenção, ou seja, a remissão a partir de 1º de novembro de 2021 para cá, período esse que está autorizado pelo CONFAS e também autorizado pela Lei Complementar Federal 192, aprovada neste ano pelo Congresso Nacional. Coloco em discussão. Presidente. Deputado Sargento Lima. Não, deputado Júlio Garcia, por gentileza. Eu estou resolvendo um problema técnico aqui para passar. Não entendi, deputado Júlio. Alô, não? Essa emenda do relator sendo aprovada, o projeto deputado Júlio, volta... posso pedir uma gentileza para o senhor? Vossa Excelência poderia ocupar o microfone de à parte para poder ficar bem nítido? Não... Essa emenda de Vossa Excelência sendo aprovada pela comissão, o projeto vai para a CCJ? Volta para a CCJ. Ok. Volta para a CCJ e se aprovada. A CCJ ela tem que ver a constitucionalidade da emenda. E aí vem a plenária se for aprovada. Deputado Sargento Lima, Vossa Excelência também pediu a palavra? Sim, senhor. Presidente, eu tenho um voto vistas aí ao 255. A 255? Sim, senhor. Sim, Vossa Excelência com a palavra. Pode continuar. Tá. Voto vista a medida provisória de número 255/2022, que altera o artigo 7º e 19 da Lei 10.297 de 96, que dispõe sobre o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação. O ICMS estabelece outras providências. Esse projeto, Vossa Excelência, relator, de autoria do Governo do Estado, trata-se de medida provisória submetida a este Parlamento nos termos do artigo 51 da Constituição do Estado de Santa Catarina, visando alterar o artigo 7 e 19 da Lei 10.297, de 1996, que dispõe sobre o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação e estabelecer demais providências. A matéria foi lida em expediente de sessão plenária no dia 7 de julho de 2022 e encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, onde foi avocada pelo presidente da comissão, o deputado Milton Alves, que emitiu parecer pela admissibilidade da medida provisória. Na 96ª sessão ordinária, a admissibilidade foi incluída ex officio nos moldes regimentais, sendo aprovada e encaminhada a esta Comissão de Finanças e Tributação, quando houve a inclusão da emenda de autoria do deputado Milton Alves. Em seguida, o prazo da referida medida foi prorrogado pelo ato de mesa número 32 de 2022. Ato contínuo, a proposição foi distribuída ao relator deputado Júlio Garcia, que em seguida abdicou da relatoria, que foi avocada pelo presidente desta comissão, o eminente deputado Marcos Vieira. Esse é o relatório do voto. Superada a análise dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência na fase de admissibilidade da presente medida provisória, oriento-me pelos artigos 73 e 104, em conjunto com o artigo 316 do caput, parágrafo único, todos do regimento interno da Assembleia Legislativa, visando examiná-la à luz dos seus aspectos financeiros e orçamentários, apresentando-a em um formato de projeto de conversão de medida provisória em lei. Nos termos da exposição de motivos, a presente medida provisória tem como objetivo central a redução da alíquota do imposto nas operações com energia elétrica, gasolina automotiva e álcool carburante, e nas prestações de serviços de comunicações internas dos atuais 25% para o patamar da alíquota modal de 17%, adicionalmente exonerando do campo de incidência do ICMS o serviço de transmissão e distribuição de encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica. Página da 4 da versão eletrônica desse processo.
Quando ao primeiro ponto, de acordo com as informações pugnadas pelo secretário de Estado da Fazenda, ocasionará perda potencial de arrecadação de ICMS aproximada em 3 bilhões de reais, enquanto que o segundo ponto alcançará uma perda de arrecadação de 1 bilhão de reais ao ano. Considerando a projetada perda de arrecadação, verifica-se que a Lei Nacional 194 de 2022, no seu artigo 3º, estabelece de compensação de tais perdas, prevendo, em suma, a dedução dos valores das parcelas dos contratos da dívida do Estado e do Distrito Federal, equivalentes aos valores que excedem a 5% em relação à arrecadação do ICMS no ano de 2021. Além disso, no seu artigo 8º, a referida Lei Complementar número 194 de 2022 afasta as exigências dos artigos 14, 17 e 35 da Lei Complementar Nacional 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. E, nos termos do seu artigo 9º, visando a segurança jurídica, isenta os agentes públicos dos entes federados de responsabilidade administrativa, civil e criminal pelo descumprimento dos pressupostos no artigo 19, 14, 23, 31 e 42 da mesma Lei de Responsabilidade Fiscal. Ressalta-se, no entanto, que o afastamento das exigências dos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, acima apontados, se restringem à perda de arrecadação decorrente do disposto na Lei Complementar 194 de 2022, nos termos do seu parágrafo 2º e no artigo 9º. Não obstante, sobre o afastamento das exigências da supracitada norma fiscal, importante registrar que o Poder Executivo anuncia que a renúncia de receita decorrente da adoção das medidas previstas na LCP 194 deverá ser considerada para a previsão de lei orçamentária de 2023, assim como medidas de compensação visando minimizar os impactos da perda de arrecadação. Assim, não se verifica com a adoção da presente medida qualquer incompatibilidade das peças orçamentárias vigentes, mesmo porque a medida é de cumprimento compulsório por parte do Estado de Santa Catarina e está em conformidade com os termos gerais da lei citada complementar. No que tange à emenda aditiva de folhas 46 e 50, apresentada pelo eminente deputado Milton Obos, tende a dispensar desde 1º de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2022 os contribuintes substituídos nas operações com combustíveis e lubrificantes, de recolher a diferença na hipótese em que o fato gerador seja realizado por valor superior, desde que não tenham requerido, no mesmo exercício, a restituição da eventual diferença na hipótese em que o fato gerador seja realizado por valor inferior. Em suma, o objetivo da emenda é formalizar a dispensa já realizada pelo governo do Estado quando do congelamento do preço médio ponderado ao consumidor final no período acima disposto, que levou inevitavelmente à desinformação, fazendo com que o varejo tenha praticado preços em conformidade ao anunciado e gerado pelo débito tributário. Segundo o autor, a emenda proposta se justifica, pois o Executivo não cumpriu o disposto no convênio CONFAS ICMS número 110 de 2007, nos artigos 13A e 14, quanto aos critérios de fixação do preço médio ponderado ao consumidor final, adotando a política de economia extrafiscal de desoneração de ICMS nas bombas, congelando a pauta fiscal. Aponta também que o ICMS compõe parcela significativa do custo relacionado à venda da mercadoria. E caso não seja formalizada a presente dispensa de complementação, os contribuintes substituídos do varejo de combustível e lubrificantes poderão sofrer autuações que somam mais de 1,5 bilhão
R$500.000, com grave reflexo para o consumidor e a economia catarinense. Entendo que a redação proposta em nada contraria normas orçamentárias vigentes, tendo em vista tratar-se de medida em que tem um único objetivo a formalização da renúncia fiscal já executada pelo próprio governo, quando decidiu, de maneira deliberada, usar de tal política para amenizar o impacto do aumento dos preços dos combustíveis. Cumpre ressaltar que, conforme a justificativa do autor da proposição acessória e como é de conhecimento deste Parlamento, o Executivo divulgou exaustivamente o famigerado plano de congelamento do ICMS sobre o combustível, como providência tomada para amenizar o impacto de alta dos preços dos combustíveis. Quanto à aparente renúncia fiscal prevista na presente emenda, vale ressaltar que já foi praticada a política econômica adotada pelo governo, uma vez que a modificação de bases de cálculo, no caso da manipulação deliberada do preço médio ponderado, assim se caracteriza nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, sublinha-se, mais uma vez, que trata-se apenas de formalização da intenção manifestada e adotada pelo próprio governo do Estado, em razão dos princípios da moralidade administrativa, da confiança e da segurança jurídica. Por fim, visando aprimorar a proposição acessória, apresento nova emenda no intuito de garantir a dispensa para todos os contribuintes, ainda que tenham requerido no mesmo exercício a restituição da eventual diferença, na hipótese de fato gerador realizado por valor inferior, excluindo a excepcionalidade da proposta na redação original. Diante do exposto, entendo que dispõe o artigo 73 e 114, em conjunto com o artigo 316 do caput, parágrafo único, todos do regimento interno desta Assembleia Legislativa, voto no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação pela aprovação da medida provisória 255 nos termos do projeto de conversão de lei, em que segue anexado com a emenda aditiva ora apresentada. Seria isso, presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Lima. Senhores deputados, tem precedência o relatório e voto do relator. Se o relatório e voto do relator for rejeitado, nós vamos à discussão do voto vista do deputado Sargento Lima e depois à votação. Está ok, deputado Sargento Lima? Sim. Ok. Senhores deputados, continua em discussão o relatório, a medida provisória 255, de 29 de junho de 2022. Continua em discussão conversão da medida provisória em projeto de lei ordinário, com a emenda aditiva, fazendo a isenção do recolhimento de 1º de novembro para cá, conforme autorizado pelo CONFAS. Senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o relatório e voto pela aprovação da medida provisória convertida em projeto de lei com a emenda aditiva. Senhores deputados, com cópia e maneira como se encontra. Aprovado por maioria, com voto contrário do deputado Sargento Lima e do deputado Altair Silva. E o deputado Bruno também. 3 votos contrários. Fica prejudicado o voto vista do deputado Sargento Lima. Vamos à medida provisória de número 256/2022, que dispõe sobre a concessão de crédito presumido do imposto sobre operação relativa à circulação de mercadorias sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação nas operações de etanol hidratado combustível realizadas por estabelecimentos distribuidores situados no território de Santa Catarina. Esta medida provisória foi editada e publicada no Diário Oficial do dia 24 de agosto de 2022. Foi lida em plenário no dia 13 de setembro. Tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, sendo admitida naquele órgão fracionário, via plenário também houve a admissão. E o relatório no dia de hoje é pela conversão da medida provisória em projeto de lei sem qualquer modificação, na forma original. E a proposta, senhores, está calcada em 3 artigos que visam, em síntese: 1. Conceder crédito presumido do ICMS equivalente a 75% do imposto próprio relativo às operações internas tributadas com etanol hidratado combustível aos estabelecimentos distribuidores. 2. Permitir a aplicação do crédito presumido sobre a parcela relativa ao imposto
retido por substituição tributária em operações internas e a redução do percentual do benefício por intermédio de decreto, de modo que o montante do crédito presumido não ultrapasse o limite previsto no anexo único do convênio ICMS número 116, de 27 de julho de 2022, do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS. E terceiro, que prevê repasse de auxílio financeiro da União até o limite previsto no inciso 5º do artigo 5º da emenda à Constituição da República, de número 123, de 14 de julho de 2022, cujo valor será depositado no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, e não poderá ser vinculado a atividades ou setores específicos, salvo a repartição com os municípios na proporção a que se refere o inciso 4º do caput do artigo 158 da Constituição da República e a inclusão na base de cálculo para efeito de aplicação do artigo 212 e do inciso 2º do caput do artigo 212-A da Constituição da República. E também, quarto, delimitar a produção de efeitos da medida provisória a partir do dia 1º de agosto da medida provisória de 1º de agosto até 31 de dezembro de 2022. Então, senhores deputados, senhora deputada, verificando toda a documentação constada, não vejo óbice da regular tramitação da presente medida provisória e o meu voto é pela conversão na forma original em projeto de lei. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permanece como se encontra, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente reunião da Extraordinária Comissão de Finanças, desejando a todos uma boa semana. Muito obrigado.